Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Nós somos o Faixa Preta e mais uma vez estamos aqui para falar de política, masculinidades e bem viver e tendo relações raciais como tema transversal. E o nosso tema de hoje é feminismo negro e hoje a gente convidou a Deise Benedito. Deise Benedito, que é mestre em Direito e Criminologia pela Universidade de Brasília, ela é graduada em Direito e atualmente ela trabalha na assessoria da Câmara dos Deputados em temas relacionados aos direitos humanos, relações étnico-raciais, tortura e violência institucional. Ela foi perita também do Mecanismo Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura, decorrente do protocolo facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. É diretora de Defesa e Assessoria Especial da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ingressou nos movimentos sociais na década de 80. Ela foi fundadora do Coletivo de Mulheres Negras Galé 10, Instituto da Mulher Negra e da Fala Preta, Organizações de Mulheres Negras. Daisy, hoje eu estou aqui com mais três faixas pretas, né? Além de mim, tem também o Júlio Vitor, o Rogério José e o Humberto Alves, e nós saudamos a sua presença. E antes de qualquer coisa, eu vou iniciar fazendo uma pergunta, né? E a gente quer saber, Daisy, se você se considera uma feminista negra e que você explique para a gente o que é o feminismo negro, né? E quais as diferenças em relação ao feminismo, né, dito como universal. E que diálogos e aproximações existem ou podem existir dentro da perspectiva protagonizada entre o mulherismo e o feminismo negro. Por favor, Daisy. Bom, eu quero agradecer o convite, Léo. Prazer de estar aqui com vocês, Humberto, Júlio, Rogério. Né? E muito obrigado pelo convite. É interessante, né, esse tema sendo feito, discutido por homens negros, isso é muito legal, eu acho isso fundamental, essa discussão. E para mim começar, né, falar sobre essa questão do feminismo, né, eu acho que geralmente a gente fala assim, né, da onde surge esse feminismo negro, né? Então, com todas as vicissitudes, né, que a população negra enfrentou nesse Brasil, enfrenta nesse país, e principalmente a gente tem que revisitar a nossa história, né? Então, quando a gente revisita a nossa história, a gente sabe muito bem que quando a gente vai lá para trás, existia uma África antes da escravização de jovens negros e jovens africanos aqui no Brasil, africanos e africanas aqui no Brasil. Existia uma África, né? Existia um modo civilizatório, existia formas de ver o mundo, existia uma cosmovisão africana, que a África é um continente imenso, né? E várias civilizações e várias contribuições para a humanidade. Por outro lado, após a invasão, o que nós tivemos, né? A disselação de tudo isso, né? O desmonte do patrimônio humano, principalmente. E quando eu falo destruição do patrimônio humano, eu não posso falar de mulherismo, eu não posso falar de feminismo, eu não posso falar de racismo se eu não me reportar o que foi o processo de escravização com os povos indígenas, principalmente as mulheres indígenas. Então, nesse continente, as mulheres indígenas, os povos indígenas, os jovens indígenas foram os primeiros aprisionados nesse país, as mulheres indígenas, as primeiras violentadas no país, né? E toda a dilapidação, como foi vilipendiado, esses valores civilizatórios dos povos indígenas, né? Então, quer dizer, a força da escravização, a rebeldia que esses indígenas sempre, o tempo todo, lutaram para a manutenção da sua forma de vida, né? E a imposição, principalmente, de um padrão de vida que aniquilasse toda a contribuição, toda a história dessas pessoas. E aí, quando a gente vai falar de feminismo negro, então eu me reporto rapidamente, né, a uma das cenas que me marcaram a vida, que foi do filme Amistad, quando aquelas mulheres dentro do navio se rebelam e acabam se matando, né? Eu faço qualquer coisa, mas eu não vou me escravizar, eu não sei para eu estou indo, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei, né? E, ao mesmo tempo, aquela cena me reporta, né, ao grito que ecoa nos nossos ouvidos, né, tanto dos povos indígenas como da população africana, né, que foi escravizada. Então, eu não consigo respirar, que George Floyd falou, é o grito que ecoa 340 anos nos tumbeiros suricatos. Principalmente quando a gente fala, né, a quantidade de africanos que vieram para o Brasil, amontoados, amarrados uns aos outros, sem condições de higiene, sem água, sem uma alimentação correta,
quer dizer, sem ar para respirar, sem água. Quantos e quantos no interior do Tombeiro também não gritaram: eu não consigo respirar. Então, esse eu não consigo respirar, ele ecoa até hoje, né, pelos povos indígenas, pelas populações negras da diáspora e principalmente pela população negra brasileira. E aí, quando a gente vai falar desse feminismo, eu me reporto com muita tranquilidade aos movimentos insurgentes das mulheres negras durante o período da escravidão. Né? E me reporto, primeiramente, quando eu vou discutir de feminismo negro, eu me reporto à Irmandade da Boa Morte da Bahia, uma organização que surge em 1830, né, no Recôncavo Baiano, por mulheres escravizadas, né, por escravos de ganho, né, que tinham como objetivo, né, a compra da carta de alforria dos seus filhos e maridos, ressignificar as religiões de matriz africana e, principalmente, elas tinham um objetivo bem claro, elas eram abolicionistas. Então, quando eu pego a história do feminismo e eu me reporto ao que foi o processo da Irmandade da Boa Morte, que hoje tem 190 anos, eu não tenho como falar feminismo negro ou de mulherismo negro ou qualquer outra coisa se eu me reportar à Irmandade da Boa Morte. E me reportar também à força das mulheres dos quilombos, né? Porque também as mulheres africanas ressignificaram também dentro dos quilombos o modo de vida, a coletividade. Quando a gente fala comunismo, o comunismo não surge com Marx. O comunismo no nosso país, a ação coletiva, surge com os povos. Já estava aqui implementada pelos povos indígenas e foi ressignificada a visão coletiva nos quilombos pelos africanos que fugiam da escravidão e se refugiavam nos quilombos. A gente tem que ressignificar a visão do comunismo e a visão coletiva de tudo isso, o que significa para aqueles que foram escravizados ressignificar suas próprias vidas, devolver a si própria a condição de dignidade e a condição humana que foi vilipendiada no processo da escravidão. E aí, quando a gente fala desse processo da Irmandade da Boa Morte, que é a primeira organização de mulheres negras e africanas das Américas, né? Eu acho muito importante, eu sempre friso isso em todas as minhas falas. Eu não me reporto a nenhum outro movimento a não ser a Irmandade da Boa Morte, né? Porque por serem mulheres negras africanas do interior da Bahia que ressignificaram os valores da liberdade e os valores civilizatórios africanos, a partir da religiosidade. E essa religiosidade ela tem um papel fundamental, né? Porque as mães de santo passam a ser as matriarcas, e a partir delas serem essas matriarcas, o que elas desenvolvem? Elas desenvolvem, né, uma luta contra essa opressão. Né? O candomblé, as religiões de matriz africana, elas estão no processo de novas interpretações de uma cosmovisão africana. E, ao mesmo tempo, lutar para proporcionar melhores definições do papel das mulheres negras na sociedade. Você imagina, você teve o pós-abolição, você deixa de ser escravo e a sua construção de cidadania, até hoje, a população negra, as mulheres negras estão lutando por isso. Então, que é o princípio da igualdade, como você deixa de ser um objeto e vai se tornar uma pessoa, um agente de direitos, né? E, ao mesmo tempo, essa questão de como o mulherismo vê, né? E aí falando do mulherismo, que é uma teoria social, né? Que é uma teoria social que luta contra a opressão de gênero, contra a opressão racial, né? E que vem, né? Esse mulherismo africano, ele sai do inglês African Racism, né? Que eles falam, é uma forma de pensamento matriarcal, né? Afrocentrado, cunhado pela Cleonora Hudson em 1897. E, a partir daí, né, outras mulheres negras foram se apropriando desse termo, se apropriando, né, como Mary Domon, né, e outras mulheres. E no Brasil, né, a gente tem, discutindo hoje, na atualidade, a questão do mulherismo africano, Catiúcia Ribeiro, né, que traz a Ninho Uraci, Dandara Zizi, Raíza Inani, né, Ana Mizani, quer dizer, outras mulheres que estão trazendo essa questão afrocentrada, onde o coletivo é o centro, a periferia é o centro, e a partir de nós vamos fazer transformação. O papel das mulheres nessa transformação, aonde os homens não são vistos como inimigos, mas sim aqueles que vão fazer a construção junto com as mulheres. Isso que é mais interessante. Agora, eu sou uma mulher feminista, né? Eu sou mulher feminista, sou uma feminista negra, talvez eu seja, estou mais para insurgência, né, do que esse feminismo. Quem me conhece sempre viu a minha característica de insurgência,
diante das desigualdades, diante de toda a opressão, e é uma característica nossa de mulheres negras, né? Que nós somos forjadas pela própria vida a tomarmos a nossa vida pela frente, criar filhos, criar os sobrinhos, criar os parentes próximos, sempre numa relação de força, de proteção, né? E de cuidados, né? Quer dizer, essa é um grande desafio, e o desafio maior das mulheres negras é o enfrentamento ao racismo. E aí, quando a gente lida com o feminismo, né, é aquele modelo do feminismo branco, né? Aquele feminismo branco. E isso, Catiúcia fala muito bem, quer dizer, enquanto as feministas queimavam o sutiã na década de 60, quem é que varria a cinza? Né? A mesma coisa, quem é que estava na cinza? Né? Eu falo, quando eu lutarei em 1932 pelo sufrágio feminista, quem é que estava trocando fralda? Quem é que estava limpando a casa? Quem é que estava passando a roupa para mulheres lutarem pelo direito ao voto? Né? Essas que são as grandes questões. Quer dizer, esse feminismo colocado aí é um feminismo que o tempo todo, mesmo em 1850 e 40 e pouco, 1930, lá nos Estados Unidos, as feministas se organizavam dentro do combate à opressão dos maridos brancos. Agora, a opressão toda, ela nasce no processo escravista, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Quer dizer, ao mesmo tempo que o senhor de escravo tinha sinhá dele, ele socava a sinhá dentro de casa, ele estuprava, ele batia, né? Ele fazia a mesma coisa com os escravos que estavam à disposição dele. E essa sinhá também fazia as mesmas práticas, né? Terríveis, cruéis de castigos infligidas às mulheres negras, suas escravas, porque estava em jogo a disputa do mercado afetivo, a disputa desse senhor que poderia se apaixonar pela sinhá, e ela perder esse senhor por uma sinhá, uma relação de afeto. Então, não são poucos os fatos, né, de senhoras sinhás, né, pendurarem escravos no tronco. A Anastácia é um exemplo disso, né? Aquela máscara de Flandres de Anastácia, e outras mulheres que, infelizmente, lamentavelmente, pagaram um preço altíssimo, né, por conta desse processo escravista, autoritário, opressor, né, e principalmente torturador, que foi infligido para a população negra. E aí, quando a gente fala das lutas das mulheres negras, dessas insurgências desde os navios negreiros, né, a gente vê que uma das mulheres que lança, né, que eu acho que é uma das mais autênticas patronas de toda a história do feminismo negro no Brasil, é Esperança Garcia, né, que em 1770 ela sabia ler, sabia escrever, e escreveu a primeira petição contra a tortura e os maus tratos no país, infringido, né, dirigido ao governador do estado do Piauí, por conta de todas as vicissitudes, os castigos que atingia seus filhos e o seu marido. Então, uma mulher que se agora saber ler e escrever e que rompe em 1770 com isso. Depois a gente tem antes dela teve Dandara, tem ela, e depois tem Teresa de Benguela, que em 1770 vai liderar o Quilombo em Goiás, o Quilombo de Queriterê, que instala o parlamento do Quilombo com, né, a participação popular de todo mundo para definir quais são as prioridades e as formas de defesa dentro de um tombo, né? E aí a gente vem com outras mulheres negras brilhantes, né? E a gente tem Firmina, a gente tem na contemporânea, nós temos Lélia Gonzalez, de Jesus. Quer dizer, então, a gente tem um leque de mulheres negras brasileiras que se insurgiram intelectualmente, que desafiaram o lugar de ser objeto da academia e passaram a produzir academicamente e está uma narrativa do que é e como é esse feminismo negro, que prima por uma igualdade. Onde as feministas não nos colocavam, as mulheres negras foram obrigadas a se organizar e dizer, não, é assim que a banda toca. Com a gente, a batida não é essa. Rogério, por favor, é contigo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma vez aí, obrigado a todos e a todas e a todos que estão assistindo o nosso canal. Quero agradecer também a Deise Benedito por estar aqui com a gente, que generosamente aceitou o convite. E eu queria perguntar quais as principais contribuições das mulheres para o debate racial brasileiro. E se você poderia fazer um breve balanço dos avanços e conquistas a partir do final dos anos 70 para cá.
dos avanços e conquistas das mulheres, de uma forma geral, e do movimento negro em particular. Obrigado, Deise. Quando você pede para mim falar dos anos 70 para cá, né, é falar do período da ditadura. Então, quando a gente vai falar do período da ditadura, né, de todo o processo de crueldade, né, que foram submetidos vários negros e negras que trabalhavam, que também estavam lutando contra a ditadura, eu não posso deixar de falar de Anira, né? Não posso falar de Helenina Ribeiro, eu não posso falar de Célia, eu não posso falar de Lindalva, que eram mulheres negras que faziam parte de organizações, né, clandestinas, né, durante o período de ditadura, e que foram mortos e desaparecidos políticos. Né? Hoje, Helenira Costa é uma das pessoas que foi ativista, né, do PCdoB, né, e foi desaparecida política. Ninguém acha, nem Lindalva, nem ninguém sabe. Então, essas mulheres também, durante o período da ditadura militar, tivemos mulheres negras que viveram na clandestinidade, que contribuíram, né, para o rompimento desse ciclo odioso que foi a ditadura. E eu acho que a luta das mulheres negras com o processo da redemocratização, com a reorganização dos movimentos sociais, né, na década de 70, com a influência também do movimento dos Estados Unidos, os Panteras Negras e as guerras, o movimento de direitos civis influenciaram muito o movimento negro do Brasil. E, a partir daí, essa identidade racial, essa identidade por direitos, ela se tornou cada vez maior. Então, as mulheres negras se organizando a partir dos anos 70 e depois, com as organizações do movimento negro. O movimento negro, o MNU é lançado em 1978, no meio da ditadura militar. Quer dizer, não tem insurgência maior do que essa do movimento social durante o período da ditadura militar, se insurgir, né, nas escadarias do Teatro Municipal e vir com a pauta de reivindicação, e a pauta principal era a questão da violência policial e a morte dos jovens negros em 1978, e a questão racial. As mulheres negras, a partir de 1970 e nos anos 80, começaram a se reorganizar novamente. Né? Eu fiz parte do coletivo de mulheres negras em São Paulo, que surge em 1984, né? E se encontraram nas reuniões no Conselho Estadual da Condição Feminina. Então, estava a Edna Roland, Sueli Carneiro, Maria Lúcia da Silva, né? Tereza Santos, inúmeras mulheres que estavam se organizando, na época era muito jovem, e estavam se organizando no sentido de pautar no Conselho da Condição Feminina a questão racial, a questão do papel das mulheres no mercado de trabalho, né? E toda a questão como a gente pode ser feminista com uma questão racial tão forte, tão colocada, principalmente no mercado de trabalho. E aí toda a contribuição de Lélia Garcia, de Lélia Gonzalez, né? Principalmente na questão das mulheres negras. Então, a discussão da questão de gênero, né? As questões da interseccionalidade, por onde perpassa a discriminação e os efeitos do racismo para as mulheres negras na saúde, na educação, na moradia, no mercado de trabalho, tudo isso, ele nasce com essa discussão da interseccionalidade, que é tão dito hoje, nasce com Lélia Gonzalez no Brasil. Né? Lélia que traz essa discussão e nos anos 80, quer dizer, eu não cheguei a conhecer, né? Não tive a honra de conhecer, mas ela já trazia essa discussão nos anos 80. E aí, com o processo da redemocratização, uma reorganização social dos movimentos sociais, as mulheres negras foram também do interior do movimento negro pautando as suas reivindicações, a questão da saúde, a questão da violência doméstica, a questão do mercado de trabalho. Quer dizer, como que isso atinge as mulheres negras? E essa pauta de reivindicação pelos direitos das mulheres. Quando a gente fala das conquistas, na questão do quesito das empregadas domésticas, eu vou até 1948. Em 1948, aconteceu o primeiro congresso de mulheres de cor. Né? E uma das pessoas que articulou a criação desse congresso foi a Abdias do Nascimento, em 1948. E aí, nesse congresso, as mulheres negras já traziam a questão do trabalho doméstico, a questão da necessidade de uma jornada de trabalho digna, um salário digno, as folgas, as férias, quer dizer, não é uma conquista que veio agora, é uma questão que estava na pauta desde 1948. Então, quando surge as Nações Unidas, também estoura o Congresso, né, das mulheres de cor. Quer dizer, essas reivindicações pelas condições dignas de trabalho das mulheres negras, principalmente as domésticas, é uma pauta que já tem muito tempo, né? E aí, o que nós tivemos? Nós temos a questão da saúde das mulheres negras,
a questão das mortes, da mortalidade materna, né, da violência obstétrica contra as mulheres negras, a denúncia de tudo isso, o caso, né, de Júlio, é contigo. entendeu? São situações terríveis que as mulheres negras vivem. Então, a questão da saúde das mulheres, da saúde da população negra, foi uma pauta que veio das mulheres negras, né? Quando você pauta a questão da educação, também é uma pauta que traz pelas mulheres negras, né? Então, a questão do trabalho, a questão da educação, a questão da moradia, tudo isso são pautas que são trazidas pelas mulheres negras que vivenciam, né, todas as vicissitudes. Então, durante os anos 80, né, os anos 80, processo da redemocratização, entra nos anos 90, quando começam as grandes conferências das Nações Unidas, com a ECO 92, né? Depois nós temos a Conferência Mundial de Direitos Humanos, e aí temos a Conferência de Caio, de Beijing, né? A questão mesmo da própria colocação da Convenção de Belém do Pará, que coloca a questão do combate à discriminação por gênero, né? A questão da Conferência de Direitos Humanos, em 93, que coloca os direitos humanos indivisíveis, né? Então, e ao mesmo tempo, quando você traz, né, para a conferência, para os dias de hoje, você traz para a Conferência de Durban, em 2001, onde a participação das mulheres foi extraordinária, quer dizer, essa contribuição dessas mulheres foram fundamentais. Você teve o primeiro encontro nacional de mulheres negras em 1988, nos 100 anos da abolição, em Valência, no Rio de Janeiro, né? E aí você tem a participação das mulheres no Fórum Social Mundial, você tem em todas as edições a Marcha das Mulheres em 2015, né? A participação das mulheres na Marcha de 1995, né? A Marcha Zumbi Palmares em 1995, e a participação das mulheres na Conferência Mundial contra o Racismo. Quer dizer, vem num crescente a mobilização dos movimentos das mulheres, reivindicando, né, a atenção dos seus direitos humanos específicos, né? Então, não é uma coisa que é um rompimento com o feminismo, não. O que as mulheres negras querem ser atendidas, né, que não basta ser feminista, tem que ser também antirracista. Porque essa que é a questão que aflige as mulheres negras, a discriminação, o racismo, que atinge o mercado de trabalho, na saúde, na educação, na moradia, né? E são essas mulheres negras que sofrem o impacto de tudo. Então, ao mesmo tempo que a Conferência de Durban, né, fala da condenação do tráfico de escravos, como um crime lesa à humanidade, a necessidade de reparações, também exige a questão de políticas públicas, entendeu? A exigência do desenvolvimento para a população afrodescendente do Brasil, né? A questão dos quilombolas, né? As consequências, né? Mecanismos que acabem com o racismo, para que acabe com as desigualdades, que atingem principalmente as mulheres, né? E principalmente as medidas internacionais, no sentido de coibir as práticas do racismo. Então, eu acho que a discriminação das mulheres ela é agravada, e ela é múltipla, né? Porque é mulher, é negra, é da favela, é pobre, né? E é agravada também por conta da orientação sexual. Então, as mulheres negras também sofrem, né? Porque por ser lésbica, por ser trans, né? A população LGBTI+, que tem negros, quer dizer, existe um coroado de discriminações dentro de um processo de um racismo estrutural que tem um viés colonizador que se perpetua até os dias de hoje. Daisy, um dos seus campos de atuação é a questão dos direitos humanos, né? Também a questão prisional, né? Das pessoas privadas de liberdade. Mas só que a gente sabe que tem um discurso, né, que ganhou força nos últimos anos, nas últimas décadas, de que direitos humanos é para defender bandido, né? E esse jargão famoso, que ganhou muita força ultimamente, né, de bandido bom é bandido morto. Na sua opinião, como é possível criar a ideia, nas camadas mais populares principalmente, né, onde estão os negros, os pobres, de que direitos humanos não é para defender bandidos e que é um assunto sério, né, que é um assunto que diz respeito a toda a sociedade, né? Quais são as estratégias para criar essa ideia, para desmistificar essa ideia de que direitos humanos é para defender bandidos? Porque é a construção de uma identidade criminosa negra no Brasil, né? Essa construção se dá, Júlia, a partir do processo de escravização. Então, quando você tinha negros jovens que fugiam para os quilombos, né,
geralmente os cartazes vinham, né? Cura-se negro, né? Puxa de uma perna com traço nos ossos, nega mais ou menos gorda, fugiu da fazenda tal. Quem capturar, né? Quem capturar receberá recompensa, ou então capturando leve a autoridade oficial na delegacia. Então, o termo captura cravou na população negra, né? Esse termo que é utilizado nos departamentos de captura das polícias até os dias de hoje. Né? O departamento foi capturado. Então, a busca da liberdade, né, para a população negra sempre foi feito como algo subversivo, né, um crime, um delito no período escravista. E isso se perpetuou com uma construção. Isso, né, nessa época que eu estou citando isso, o Lombroso não existia ainda. Então, junto com as teorias, né, racializadas, né, de Lombroso, Gobineau, Coel, depois com a escola eugenista, tudo isso fortaleceu no pós-abolição uma identidade criminosa de uma população negra. Tanto que você tem no Brasil. Primeiro você tem, após a abolição, a primeira lei que surge é um novo Código Penal, né? É um Código Penal que vai punir religião de matriz africana, feitiçaria, né? Perseguição à mendicância, né? A vadiagem, quer dizer, tudo isso que é o que foi oferecido para essa população. Essa população, sem escola, sem educação, tem um Código Penal para regular sua liberdade, o seu ir e vir. Então, você tem uma abolição que não te dá uma liberdade completa, porque você não tem nenhuma política pública assegurada. A única política pública assegurada para a população negra nesse Brasil é a questão da segurança pública, no viés da punição, da repressão e da prisão. Então, quando a gente fala dessa questão de direitos humanos, eu vou até um pouquinho na história também. Eu sou do direito, eu adoro a história, mas eu vou até 1789. O que foi a Revolução Francesa? Né? É uma Revolução Francesa que não trouxe no seu bolso, na sua carta de direitos, o fim da escravidão. Quer dizer, os direitos humanos para quem? Quem é direito? Quem é humano? Qual é o conceito de humanidade? Então, enquanto estava todo aquele quebra-pau lá na França, o pessoalzinho aqui só no açoite. Entendeu? Essa que é a grande realidade. Você tem a grande Confidência Mineira, a Carta da Confidência Mineira não fala do fim da escravidão. Então, quando a gente vai falar questão de direitos, uns têm mais direitos que o outro. E a questão do racismo, ela transversa isso. Então, quando a gente vai falar de direitos humanos e a população, né, entende que direitos humanos é defesa de bandido, por que você tem? Você tem uma mídia corporativa nesse país, uma mídia de direita, uma mídia escravista, colonizadora, né, que defende os interesses, né, pessoais e patrimoniais e que, obviamente, tem que dar um jeito nessa população que chegou do pós-abolição. E o que eu ofereço para essa população? A dificuldade de acesso a políticas públicas, casa com qualidade, com espaço, casa, moradia, saneamento básico, transporte, né? Os direitos sociais, isso é totalmente vilipendiado e negado para essa população. Mas o que eu dou para essa população? Eu dou programas televisivos sensacionalistas, baseados em cima da violência urbana, e fico o dia inteiro, esses jornalistas, né, que são pautados pelos grandes donos dessas mídias, para fortalecer a questão que direitos humanos para quê? Direitos humanos para quê? Bandido tem direitos humanos? Cadê os direitos humanos da vítima? Cadê o povo dos direitos humanos? O tempo todo. E sabem muito bem que direitos humanos é saúde, é educação, é moradia, é transporte de qualidade, é não ser discriminado por ser negro, que é uma violação de direitos humanos, e a intolerância religiosa, né? que também atinge principalmente a população negra e pobre. Então, eu ofereço para essa população, que eu não tenho nada, que hoje são quase 55 milhões, e boa parte dessa população, mais de 40 milhões, vive na pobreza absoluta, programas televisivos que chamam a atenção. E o que me traz para a atenção desse pessoal? A violência urbana. Então, esses caras que produzem, né, essa mídia que está aí, ela está a serviço da manutenção do status quo. Então, tem que continuar tendo crime, assalto, roubo, tráfico, tudo isso, para gerenciar a continuidade dessa programação, reforçar que direitos humanos é proteção de bandido, e esse termo de proteção de bandido é cunhado durante o período da ditadura e se alestra até hoje, e é muito bem utilizado pela direita. Agora, como nós dizemos que temos direitos humanos? É simples. As condições de moradia que vive o pessoal das favelas nesse país,
É violação de direitos humanos. Porque a moradia é um direito. A questão que as pessoas ficam incômodas nos trens, nos metrôs, superlotados, esmagados, que violam cidades e território, é uma violação de direitos humanos. A questão da saúde no nosso país. A pandemia mostrou as inúmeras violações de direitos humanos nesse país, quando de 140 mil, a gente sabe que 60% são negros. Né? E são negros, e são homens, e são idosos, quer dizer, você está vendo, nós estamos vendo a morte de bibliotecas inteiras no interior das famílias negras desse país. E aí o que acontece? A forma de negar o direito, o negar o direito à existência em plenitude, porque continuamos sendo inimigo público, continuamos com a égide de não termos direitos, né? Porque nós somos o estorvo dessa sociedade, essa sociedade quer se ver livre. Então, vamos construir mais prisões, vamos endurecer as penas, você está entendendo? Porque eu tenho que manter esta população presa. Qual foi a primeira política de moradia feita no país pós-abolição? A criação de presídios, a criação de manicômios. Para qual população ocupar presídios e manicômios? A população negra. E continua sendo dessa maneira. Então, quando a gente fala de direitos humanos, eu estou falando disso, eu estou falando de direitos sociais. Eu estou falando que uma mulher negra grávida não pode ficar 5, 6 horas no hospital gemendo de dor, entendeu? Porque ela é tida como mais forte, sendo submetida à tortura pelo próprio Estado, que tem que garantir a ela saúde de qualidade. Então, isso é uma violação de direitos humanos. Agora, a gente tem que ter uma linguagem que chega do povo, que o povo entenda que quando vem a chuva e o barraco cai, é porque o direito humano dele, a moradia, foi ultrajado. Entendeu? É isso. Tem que dizer para a mulher que quando ela está lá doendo, gemendo, sendo maltratada, ela está tendo o direito humano dela ultrajado. Tem mulheres negras que, lamentavelmente, só vão saber o que é direitos humanos depois que a polícia dá um tiro e mata o filho. A tal bala perdida. Aí ela começa a se ligar que ela tem que provar a inocência daquele filho que foi covardemente assassinado pela polícia. E ela só mora onde ela mora porque ela teve o direito humano violado. Os antepassados dela não tiveram uma reparação digna pelos anos de escravidão. Então, é assim que se dá as violações de direitos humanos no Brasil. Nós não somos considerados humanos, nós fomos desumanizados, continuamos sendo um empecilho para a sociedade brasileira, para a elite brasileira, racista, escravagista, colonizadora. E aí, o que eles têm que fazer? Tem que jogar programas televisivos que constituem o que são direitos humanos. Direitos humanos são para os brancos bem-nascidos, bem alimentados. Agora, a população negra não precisa ter direitos humanos. Então, nós temos que aprender a fazer um diálogo, dialogar no cara a cara e dizer, cara, você está morando desse jeito, o direito humano à moradia está ultrajado. Olha aqui a Constituição, o artigo 5º. Olha aqui o artigo 5º, acesso à educação de qualidade. Tem uma mãe ir para uma defensoria pública para garantir uma liminar, uma vaga para o filho na escola, uma vaga na creche. A Constituição assegura. Os direitos humanos, o capítulo, né, dos direitos humanos, ele assegura tudo isso, a questão de segurança pública. Está lá na Constituição, uma segurança pública que visa a prevenção, o cuidado. Não é isso que nós vemos. Então, a discussão dos direitos humanos ela é uma discussão muito difícil para mim falar com um povão, né, que está diuturnamente assistindo esses programas televisivos. Você vai em qualquer boteco de esquina na hora do almoço, você olha para o prato, tem um bife, o sangue e as balas no meio da comida, porque a pessoa está assistindo aqueles programas altamente violentos, onde a narrativa já está colocada pelo jornalista, o jornalista vira a polícia, ele é o policial, ele vira o delegado, vira promotor e vira o juiz. O cara sentencia o cara no ar, né? Para garantir a audiência, né? E recursos para a emissora. Quer dizer, através dos anunciantes. Essa que é a grande questão das violações de direitos humanos no Brasil. Nós, enquanto negros e negras nesse país, né? Pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas assim, continuamos ainda, se já não bastasse os 300 anos que os nossos antepassados deram sangue para construir esse país, nós continuamos
dando sangue através da violência urbana perpetuada pela tal da guerra às drogas, que sabe muito bem quem tem que morrer nessa guerra e quem é a droga a ser eliminada. Essa que é a grande questão. Humberto, nossa mente. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que você está vendo nesse momento duas mulheres negras, quer dizer, duas não, 3 mulheres negras no Rio de Janeiro concorrendo à Prefeitura do Rio de Janeiro? Como você entende esse momento? A segunda é o seguinte: como também você está, não sei, acho que provavelmente você está acompanhando a história das cotas ou ações afirmativas, uma loja de departamento, né, que agora me fugiu o nome. Magazine Luiza. Magazine Luiza. Eu ia te perguntar o que você acha das ações afirmativas na loja Magazine Luiza. O que você tem para falar para a gente sobre isso? E a terceira pergunta é o seguinte: o que você acha nesse momento das ações afirmativas nos partidos políticos? Então, a questão das candidaturas negras, de mulheres negras, eu acho bem interessante, porque quando tem candidatura de brancos, não sai 4, 5 mulheres brancas concorrendo a um cargo majoritário? Não vejo problema nenhum 3 mulheres negras saindo candidato. Não vejo problema nenhum. Os brancos fazem isso direto, entendeu? Eu não vejo problema nenhum. A questão é importante que estimule outras mulheres, né, que sejam lideranças, que tenham compromisso, que tenham competência, que tenham disposição também a sair em campanha e sair e ocupar um lugar no cenário político. E eu acho mais do que necessário no Rio de Janeiro, né? Eu acho fundamental que tenham, né? Eu acho bem legal, né, que tenham mulheres na disposição de disputar um cenário, um Rio de Janeiro tão desgastado como está, né? Cada dia acontece uma coisa, quer dizer, é uma terra arrasada, né? O Rio de Janeiro é uma terra arrasada, né? Então, e isso é bom, né? Espero que a população abra o olho, os ouvidos, né? Preste atenção no que está rolando, né? Mas eu acho legal. Eu não tenho nada contra as mulheres saírem, não. Eu acho interessante, eu acho que tem que sair. Entendeu? As pessoas veem que tem mulheres negras na disposição de ocupar esses lugares. Agora, da questão das cotas da Magalu, né? Então, eu quero falar da questão seguinte. Eu acho bem interessante, né? Sou a favor da iniciativa, achei a iniciativa legal, achei a iniciativa interessante, mas a gente tem que ver o seguinte: Magazine e Magalu é um concorrente forte com Casas Bahia, né? E as Casas Bahia sempre, de vez em quando, tem uns pretinhos fazendo compra lá nos comerciais da Casa Bahia. Quer dizer, existe uma questão de uma identidade popular, né? E aí, a partir do momento que eu abro vagas para negros e negras trabalharem e fazerem estágio no Magazine, eu também estou trazendo uma população negra de outros que compram em outras lojas a comprar no Magazine Luiza, porque existe representatividade em porta. Então, eu vou comprar de negros para negros e vamos fazer o dinheiro circular entre nós. Então, tem que ter esse entendimento, essa jogada, né? Que, por um lado, também é interessante, que é do ponto de vista da representatividade, né? Então, quando tem essa iniciativa, a iniciativa é trazer a população negra de baixa renda a consumir, né, numa loja que ela vai ver pessoas negras vendendo, pessoas negras gerenciando, pessoas negras ocupando papel de destaque. Então, esse é o jogo, entendeu? É tipo dinheiro circular entre nós. Então, o grande jogo é também esse, né? Essa iniciativa. E, por outro lado, né, é uma questão também de dizer, olha, eu venho do chão, né? Eu não comecei, né? Eu não venho do berço, eu venho do chão. E eu posso fazer uma ação assim, né? E, então, esse é o grande jogo, né? Nem eu falo,
Eu acho legal a iniciativa, mas a gente tem que ter bem claro que existe uma disputa no mercado capitalista que a gente vive e que o que tem jogo também é essa, quer dizer, é uma jogada que nos favorece do ponto de vista da representatividade e da oportunidade de várias pessoas formadas que, por conta da cor da sua pele, não conseguem chegar a lugar nenhum, né? E tem outras empresas, a Bayer também, então vários deles estão começando a tomar essas iniciativas. E, por um lado, também existe também um pseudo-medo de uma grande revolta, né? Você já pensou se essa negrada aqui no Brasil vira igual nos Estados Unidos, né? Saindo, quebrando tudo? Então, é melhor a gente dar uma apaziguada, né? Fazer valer o que eles estão querendo para a gente também não, né? Não ficar depois pego de surpresa. Bom, a questão das eleições. Esse ano, Humberto, vai ser um ano de grandes emoções. Eu adorei essa questão do STF, estou adorando tudo isso, por um lado. Agora, por outro lado, eu vou pelo lado que me preocupa, né? O lado da preocupação que a gente tem que ter. O que está em jogo, né? A gente passa por um processo que não fomos nós que queremos burocracia, não fomos nós que queremos os partidos políticos, não fomos nós, né? A gente foi escravizado, colonizado, dentro de uma esfera de poder político, sempre que foi dos brancos, de uma elite branca, de manutenção de privilégio, patrimônio e poder. Isso está bem claro para a gente. Então, nós, dentro desse processo da democracia, nós, negros, não participamos do processo da democracia. Nós não fomos constituídos como parte fundante da questão da democracia nesse país. E, ao mesmo tempo, quando a gente não faz parte dessa história, dessa democracia, quando nós forjamos e construímos esse país, a nossa parte de contribuição política, né, no Brasil, ela foi sempre ultrajada. Então, o que nós vivemos? Nós vivemos, né, o grande problema é o peso do racismo estrutural que sempre cai sobre nossas cabeças, né, que estabelece a população negra dentro dos partidos, ou muitas vezes no centro da sociedade, uma inferioridade, né, não se leva em consideração a importância dessa população, né, porque é olhado como incapaz de se votar em negros ou ser votado por negros, essa incapacidade eleitoral. A gente vive um assassinato político coletivo, né? Principalmente no que se refere à questão econômica, né? Quer dizer, a partir do momento que a grande questão é a questão da economia, a gente sabe muito bem que isso é um impedimento. Do ponto de vista formal, jurídico, nada impede a vereança nem a presidência da República para a população negra. Agora, do ponto de vista econômico, a gente tem impedimento econômico, que exige capital econômico, as campanhas, entendeu? Elas não chegam para a população negra, né? Então, as formas de financiamento, né? Quer dizer, os fundos do financiamento, quer dizer, tem isso. Agora, esse financiamento eleitoral, hoje as empresas privadas não vão mais poder financiar as campanhas, né? Então, você vai ter que dividir a parte do bolo, né? E o dinheiro, né, nunca foi distribuído de uma forma igual, né? E aí, o que você tem? Você vê que os candidatos negros nunca tiveram os mesmos recursos dos candidatos brancos para fazer suas campanhas. E hoje, o que você vê? Participar num processo, né, democrático, né? Uma democracia que foi praticada pelos brancos, que é obrigada a incluir os negros, que é uma obrigação. A questão de uma participação cidadã, né, que foi uma concessão. Construir a nossa cidadania foi uma base de luta, né? E que vem desde os tempos da escravidão. Então, a participação dos negros nesse processo democrático, elas impõem também o rompimento do contrato de uma subcidadania que sempre foi dada para a população negra nessas eleições. E a participação democrática, de fato, e com dinheiro, é o que está o grande jogo. Então, você tem um contrato racial de dominação, que sempre foi imposto para a população negra. Então, o processo para nós, democrático, de participação nas eleições, não existe, né? Então, você tem a igualdade formal, mas a igualdade, de fato, ali na hora do vamos ver, isso não acontece.
Aí o que você vê? Você vê a apropriação de muitas estruturas partidárias, né? Que tem o capital político, que o capital político é aqueles que têm contato com as grandes empresas, né? Que é o capital social. Quer dizer, como é que está esse capital social para a população negra? Né? E aí você tem que ver também como que essa coisa se desenvolve. Então, com esse ano, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, eu vou pôr as bananas, as cascas de banana que a gente vai ter que enfrentar nesse processo. Primeiro, né? Já saiu aí na imprensa que 21 mil candidatos, não sei quantos disseram que são brancos. Aí é um tal de tirar retrato e bastar base na cara para dizer eu sou negão, e a gente vai ter fraudes raciais nas eleições. Então, a minha preocupação é com as fraudes raciais. Né? Se os caras fraudar ingresso na universidade, cara, vai entrar na eleição 2. Né? Porque aí o que vai acontecer? Aquele bolo, o partido vai ter que dividir com o preto. Né? Então, é isso que o Chico chora. Né? Então, esse é o número 1. Quer dizer, a possibilidade de fraudes no processo eleitoral. Né? Já que vai ter dinheiro para preta, eu vou para preta, porque a minha avó era preta, é um tal de tirar a gente do armário, da gaveta, de dentro do livro, para provar que é descendente de preto. E nunca falou da questão racial, nem fora do partido, nem dentro do partido. Então, esse é o número 1. O número 2, o famoso tapinha nas costas. Então, né, Zé? Você vai sair candidato a eleitor, então também. Você não quer assim, vamos fazer um bem bolado, você joga uma parte do seu dinheiro, aí na hora da prestação de contas a gente faz tudo redondo e tal. Você não vai ganhar mesmo, eu tenho mais chance de tirar para trabalhar comigo. Corre esse risco. Aí eu falo, a população, quem vai ser candidato a vereador, a prefeito preto, ele não tem que ser honesto como a mulher de César. Ele tem que ser mais do que honesto. Porque se botar um centavo na prestação de contas de um vereador, seja ele eleito ou não eleito, vai virar manchete do Jornal Nacional no dia seguinte. Então, na hora da prestação de contas, isso vai ser, do ponto de vista do direito eleitoral, os caras vão dizer agora que eles vão escorregar na casca de banana. Né? Que é o domínio do funcionamento das prestações de contas nos processos eleitorais. Né? Então, as bombas não vão sair daqui 2, 3 anos. Não. Com a negrada, a eleição foi dia 3, dia 4 já está na lista. Cadê a prestação de contas? Esse que é o cuidado. É esse o cuidado que vai ter. Né? A questão da prestação de contas me preocupa demais. Né? A questão das funções de um vereador. Né? Quer dizer, tem que compreender o que faz um vereador, né? Ter a clareza do papel do vereador como representante, né? Que vai levar, né? Que tem uma atuação que é o papel de harmonia entre o processo político, né? E a democracia. O vereador que vai ter a responsabilidade de fiscalizar o Poder Judiciário, né? O Poder Executivo, aliás, vai ter que propor, né, propostas de alternativa de desenvolvimento no município que ele mora. Né? Ele vai ter... É o vereador que cobra, que confere, que contrapõe, que duvida, que vai falar com o prefeito. Quer dizer, são ações seríssimas, entendeu? E o vereador precisa estar muito bem preparado, porque ele vai responder para aquela comunidade que votou nele. E voto é confiança. Entendeu? Então, a função de um vereador não vai ser fácil. E, ao mesmo tempo, o papel do município é fundamental para aquela comunidade, né? Que é decisivo, o papel do vereador é decisivo na resolução de problemas sociais. Ele não pode dizer, eu vou asfaltar uma rua e vou pôr iluminação. Ele não, mas ele vai levar essa demanda e vai levar a importância de asfaltar como método de redutor de violência. Vai falar que segurança cidadã é iluminação nas ruas, que segurança cidadã é policiais, né? A guarda municipal faz ronda perto dos pontos de ônibus às 4 horas da manhã, quando está indo mulher indo trabalhar, onde tem trabalhador indo trabalhar para não ser assaltado, entendeu? E que é a função preventiva, né? Depois eu vou falar da segurança pública. E aí, o papel desse vereador, ele tem
essa função de defender as questões de gênero, de raça, né? A orientação sexual das pessoas. Ele vai ter que lutar pela questão da educação, da moradia, do transporte, entendeu? Os bens sociais e os bens econômicos dessa população, dos munícipes, né? Então, ele vai ter que legislar, ele vai ter que falar, ele vai ter que legislar sobre os interesses da comunidade, ele vai ter que falar dos direitos civis, né? Os fundamentais para todas as pessoas, dos direitos políticos, ele vai ter que entender direitos econômicos, sociais, ele vai entender qual é a noção de cidadania, né? Que é essa construção. Então, é um desafio muito grande ser um vereador. Deise, a gente está se encaminhando aqui para o final. Agora eu queria agradecer muito, né, a oportunidade que você nos deu de compartilhar todo esse conhecimento, né, toda essa experiência conosco. Mas antes da gente encerrar, né, a gente gostaria de pedir às pessoas para que nos acompanhem, né, no YouTube, para que nos acompanhem também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E, Deise, a gente queria que você sugerisse, né, para o público que nos acompanha um livro que você esteja lendo, um livro que você acha que as pessoas deveriam ler, e encaminhe aí as considerações finais. Bom, encerrando, só uma parte que eu esqueci de falar, e agora você falando eu me lembrei, que essas eleições também, principalmente as mulheres negras, os homens negros, vão ter que estar muito preparados para enfrentar a violência política que vai ocorrer, principalmente os ataques racistas, os ataques homofóbicos, né, os ataques políticos nas relações de gênero com as mulheres negras. Então, vai exigir muito sangue frio, né, muita firmeza nos enfrentamentos que vão ter durante a eleição e depois, quando estiverem ocupando seus cargos na vereança. Esse vai ser o grande desafio. O livro que eu li, né, que eu gosto muito, é um livro que eu adoro, eu li esse livro, eu amo, é o livro da Ana Gonçalves, Defeito de Cor. Eu acho que é um livro fantástico para as pessoas lerem agora, quem puder, no período da pandemia. É um livro lindo, é uma história linda, não vou contar, porque eu não gosto de contar história, mas é um livro muito bonito, né? É um livro muito, muito legal. É um Defeito de Cor, da Ana Gonçalves. Quem puder ler, leia. E dizer também para as pessoas, quem quiser me seguir, eu tenho Instagram, eu estou aprendendo a mexer, Benedito Deise, tá? Estou lá no Instagram, quem quiser falar comigo, mandar um oi, estou lá, saber o que eu ando fazendo pela vida. E, mais uma vez, agradecer vocês por essa oportunidade. Eu fico muito contente de estar falando aqui com vocês. Muito obrigada. É um jeito de matar saudade, é um jeito de ver que as pessoas estão bem e, principalmente, que a gente está vivo, que a gente está em movimento, né? Que a gente está tentando não só sobreviver, mas, para além de sobreviver, reconhecer, né, nessa nossa luta contra o racismo, a manutenção e o direito da humanidade do outro. Eu acho que direitos humanos é o conhecimento da humanidade do outro. E nós, enquanto negros, descendentes de povos indígenas, nós temos que preservar, né, o reconhecimento de olhar no outro como extensão, uma grande extensão de nós mesmos. Acho que isso é muito importante. E vamos que vamos, gente. Né? A vida continua e nós temos muita coisa para fazer. Esse ano não terminou, né? O ano que não terminou, e 2021, 2022 promete. Mas vamos, a gente vai vencer. Venceremos. Um abraço para vocês e muito obrigado por ter essa oportunidade de estar com vocês agora. Um beijo no coração. Saudade. Obrigado, Deise. Valeu mesmo.